Fala galera, estamos de volta com mais um vídeo e hoje eu estou aqui com o Alcatel One Touch Idol 3, esse smartphone aí que tem um hardware de entrada, mas ele traz características peculiares que o tornam um smartphone aí muito legal e para quem quer um smartphone pequeno, bonito e tem algumas características bem diferentes dos outros. A primeira coisa que eu gostaria de destacar nele é a principal característica que a Alcatel vem destacando principalmente nas suas propagandas aí na rede fechada, que ele é de fato um smartphone 100% reversível. O que isso significa? Como vocês podem notar, ele é um smartphone igual, tanto na parte inferior como na parte superior. Notem que ele é simetricamente idêntico. Nós temos aqui em cima um alto-falante, aqui embaixo também um alto-falante. E vou virar ele aqui e vocês vão ver o que acontece. Notaram? Isso significa o quê? Em parceria com a JBL, que desenvolveu toda a parte sonora desse aparelho, você tem tanto na parte de baixo como de cima um alto-falante e também um microfone, ou seja, você pode atender suas ligações de qualquer lado que ele vai funcionar perfeitamente. Então essa é a primeira característica diferente que você não vai encontrar em outro smartphone. Ele é um aparelho muito pequeno, que tem um design bem interessante, que a Alcatel caprichou, por assim dizer, se tratando de um smartphone de entrada. Ele é um aparelho bem pequeno, ele tem de tamanho 134,6 mm, de largura 65,9 e ele é bem fino também. Ele é um aparelho bem fino, tem apenas 7,6 mm de espessura. E a Alcatel caprichou no design dele, que ele é um aparelho de plástico, mas tem aqui atrás, em volta dele, na realidade tem um aro que imita metal, que eu achei bem legal, e também todo aqui em volta dele imita muito bem o aço escovado. E na parte de baixo ele também imita aço escovado, que é com um acabamento traseiro bem áspero, que dá uma pegada boa nessa. Ele é um aparelho também que é extremamente leve, ele pesa apenas 110 gramas. Então, em termos de tamanho, é um smartphone bem compacto. Ele tem uma tela de 4,7 polegadas com resolução HD, que dá aí uma de 1280, né, por 720, e dá mais ou menos 312 pixels por polegada. E como ele aqui tem bordas relativamente finas, embaixo e em cima não tanto assim, o aproveitamento dele é de 68,7% aí à frente dele da tela, mas embora pareça baixo, comparando com outros smartphones maiores, ele não parece muito pequeno, ele cabe muito bem na mão e você consegue utilizar ele sem problemas com uma mão só. Então por isso é um aparelho bem legal aí. Na parte de hardware, vamos falar um pouco disso. Ele, como já foi dito, não é um smartphone que se destaca pelo hardware. Na realidade ele tem um hardware até mesmo de smartphone já de entrada, porque ele tem um Snapdragon 410, que é um processador de baixo desempenho, mas já é 64 bits, é um quad-core de 1.2 GHz. A GPU dele é uma Adreno 306 e ele tem 1.5 GB de memória RAM e 16 GB de armazenamento interno, e ele é um Dual SIM com 4G nos dois SIM cards, embora só dê para usar um de cada vez, ele tem aí 4G em ambos os SIM cards. A câmera dele, a principal, é uma câmera de 13 megapixels, que faz vídeos até em Full HD, a 30 frames por segundo, e a câmera frontal é uma câmera de 5 megapixels que também faz vídeos em Full HD. E tem aí uma lente angular para ajudar aí para quem gosta de selfies, já que é a moda do momento. Antes de nós falarmos mais da câmera deles, vamos então falar um pouco aí mais detalhes do hardware dele. Começando aqui pelo AnTuTu, só para termos uma ideia de quanto que ele é potente. Vamos fazer o teste, vou rodar o teste rapidinho e depois eu vou voltar com o teste completo. Aqui o teste já definitivo dele. Então, aqui, vamos ver em detalhes, 22.024 pontos. Então, é uma pontuação baixa aí, mas para um smartphone do porte dele, é uma pontuação boa, mas destacando que eu vou falar ainda mais sobre as features deles, são características diferentes um pouco que nós vemos por aí, e é isso que é o legal dele. Então na parte de hardware, o que podemos dizer é isso. Só para fechar, vamos colocar um jogo aqui, e eu vou rodar aqui o jogo, o Asphalt 8,
que é um jogo bem pesado, e notem que ele consegue rodar aí sem problema algum o Asphalt 8, aqui o Idol 3. Vamos deixar carregar um pouco aqui, vamos jogar. Notem que ele roda sem problemas algum aqui. Vou chegar um pouco mais perto. E só para vocês saberem aqui, ó. Vamos por aqui em opções. Som imagem. Tá tudo em 100% aqui os gráficos dele. Então tá rodando a 100% o jogo. E tá bem rápido. Vê que não vê nenhum tipo de travamento, nenhum lag. Claro que alguns efeitos não aparecem, só vão aparecer em smartphones mais tops de linha, como por exemplo aqui estaria talvez água, estaria alguns impactos vídeos estilhaçados, então não é. Mas com todos os jogos que nós temos aí na Google Play, você não vai ter problema em rodar nenhum dele com o Asphalt, como o Asphalt 8 e outros jogos mais pesados, o Idol 3. Então assim fechamos a respeito do hardware dele. E vemos que é um aparelho aí que ainda tem chão para rolar aí, que é muito importante. Agora vamos falar um pouco das suas características especiais. Qual que é? A primeira, conforme vocês já viram, é justamente o fato que eu até falei, que ele tem alto-falantes em cima e embaixo, ou seja, ele tem alto-falantes estéreo. Então para som ele é muito legal. Vou colocar aqui uma música aqui, só para você ter uma ideia do volume. Não vou colocar muito porque o YouTube não gosta muito aí da reprodução de música. Vamos colocar aqui uma música. Aumentar o volume no máximo. Esse aplicativo que ele está rodando é o aplicativo da própria JBL. Se você virar ele aqui, ele vira então um editor de áudio com duas picapes aqui para DJ. Só para vocês terem uma ideia, vamos colocar aqui, ó. Então você, como se fossem duas picapes. Aqui você tem alguns efeitos que você pode incluir. Por exemplo, aqui, ó, você pode ter uma batida. Isso você pode colocar na música. Você pode pôr também alguma outro tipo de música aqui. Deixa eu colocar aqui várias outras coisas. Bem legal. E assim. E vários efeitos assim por diante. Você pode jogar na segunda picape outra música. Vou colocar uma música aqui. E aqui você controla o volume entre as duas. E você pode pôr as duas músicas juntas. E você pode gravar tudo isso. São várias coisas que você pode fazer aqui. É um efeito bem legal. Você tem um equalizador aqui também para as duas faixas. O que eu não achei muito legal é que quando você está utilizando o aplicativo apenas como reprodutor de música, vamos voltar aqui. Por exemplo, vou colocar só uma música aqui. Vou baixar aqui para o YouTube não reclamar. O que eu não gosto, no reprodutor simples aqui com apenas uma música, você não tem muitas opções. Você não tem como utilizar por exemplo, um equalizador, outras coisas. Então isso que eu não gostei muito. Mas o efeito dele é bem legal. E legal que ele veio com um par aqui de fones de ouvido da JBL, o original. Então só um fone desse ia gastar um dinheirinho grande aí se você fosse comprar por fora. Então essa é a diferença aí, é uma das diferenciais que ele tem em relação à concorrência. Uma outra surpresa boa que eu achei legal nesse aparelho é a sua câmera. É uma câmera de 13 megapixels, mas que está bem acima da média aí se você for comparar com outros aparelhos da mesma categoria.
Você tem aí o modo HDR, panorama, manual e outros aqui, scanner e tudo. Mas o que eu achei mais interessante aqui que ele tem é o modo manual, que muito celular top de linha não tem essa característica. Você pode modificar aqui, por exemplo, até a velocidade do obturador, que não aparece muito por causa da câmera. Você tem ajuste de ISO, você tem ajuste, controle de balanço e tudo mais. Só para citar um exemplo aqui, o controle da velocidade do obturador, smartphones top de linha como o Xperia Z3 e outros não tem isso. Então isso é muito legal aí, que a Alcatel fez questão de colocar aqui. Vou colocar um exemplo aqui. Vou colocar com uma velocidade de obturador alta de 1/4 e vamos tirar uma foto. Vamos ver efeito. Tudo branco, notaram? Por causa que a velocidade do obturador estava muito alta. Que você tem uma foto mais escura tirada com ele. Então você tem muitas opções legais. O modo manual que eu gostei bastante nele, que faz falta aí em muitos smartphones. E a Alcatel fez questão de colocar nele aí essas opções que então garantem aí boas fotos. E no geral, a qualidade da câmera dele é excelente para um smartphone desse preço. Ou desse preço eu não diria, mas dessa categoria. Eu achei bem legal isso. Falando agora a respeito do software dele, vamos direto aqui para configurações e ver que ele já roda aqui o Android 5.0.2. Ele já roda o Lollipop, mas um fato a preocupar é que mesmo ele rodando aqui uma versão quase pura do Android, nós temos aqui a interface da Alcatel, ela tem poucas mudanças. Visualmente você tem aqui a diferença das pastas, mas o menu é o mesmo, vocês podem notar aqui. Você tem aqui também o papel de parede, o widgets também mantém aqui. A barra de notificações também é a mesma aí do Android Stock. E tem algumas adições, como por exemplo, na multitarefa você tem aqui um botãozinho, a vassourinha para você limpar o que estiver rodando aí, que ajuda bastante a manter, otimizar a memória RAM. Mas, mesmo sendo quase puro, a Alcatel ela não garantiu aí uma atualização. Ela disse que vai atualizar, mas não disse estar trabalhando, não tem datas específicas para isso. Então, é um fator aí a se preocupar. E, fechando, nós podemos falar do preço dele. Ele está custando aí cerca de 990 para R$1.000, algumas promoções ele chega a R$900. Então podemos dizer que é um preço um pouco, digamos que bem salgado até, para principalmente devido ao hardware dele, que você tem aí então, por exemplo, o Moto G com hardware bem mais atualizado, que custa até mais barato que isso, ou o mesmo preço. Por outro lado, você tem aí um fone de ouvido da JBL, que faz muita diferença. Você tem uma câmera talvez melhor que o do Moto G, você tem alto-falantes frontais estéreo, e além do conceito da reversibilidade, que é bem legal aí, não vai fazer tanta diferença no seu dia a dia, mas é um conceito bem legal aí. Então é isso aí, pessoal, é o Alcatel OneTouch Idol 3, espero que vocês tenham gostado do review. Se gostaram, dá um joinha aqui embaixo, também aqui, e não esqueçam de se inscrever no nosso canal, que quanto mais assinantes nós temos, maiores as possibilidades de nós trazermos mais vídeo para vocês. Então é isso aí, fiquem aí no aguardo que em breve teremos mais vídeos e mais aparelhos para testar para vocês.